Pai, eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos estavam tentando encontrar um meio traiçoeiro para prender Jesus e o matar. Eles falavam uns para os outros, mas não durante a comemoração da Páscoa. Caso contrário, as pessoas podem se revoltar. Enquanto isso, Jesus estava no povoado de Betânia, comendo na casa de Simão, o leproso. Uma mulher veio com um frasco feito de alabastro com um perfume muito caro, feito de bálsamo puro. Ela abriu o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Algumas das pessoas que estavam lá na casa ficaram irritadas e disseram: por que desperdiçar esse perfume? Isso poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, e o dinheiro poderia ser dado aos pobres. Eles ficaram muito bravos com ela. Mas Jesus respondeu: deixem essa mulher em paz. Por que vocês estão criticando-a por ela fazer algo bom para mim? Vocês sempre terão os pobres com vocês, e poderão ajudá-los sempre que quiserem. No entanto, eu não estarei sempre com vocês. Ela fez o que poderia fazer. Ela perfumou o meu corpo antes do meu sepultamento. Eu lhes digo que isto é verdade. Sempre que o evangelho for anunciado pelo mundo, as pessoas se lembrarão do que ela fez por mim. Depois, Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes e combinou entregar Jesus a eles. Quando os sacerdotes ouviram isso, ficaram muito satisfeitos e prometeram pagar uma quantia em dinheiro a Judas. Então, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, o período em que se sacrifica um cordeiro para a Páscoa, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde é que o Senhor quer que preparemos a sua refeição da Páscoa? Ele enviou 2 discípulos, dizendo: vão para a cidade, e lá vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no, e, quando ele entrar em uma casa, perguntem ao dono da casa, onde os meus discípulos e eu podemos celebrar a Páscoa. Ele os levará a uma grande sala no andar de cima, que está mobiliada e pronta para o jantar. Lá, vocês podem preparar tudo para nós. Os discípulos foram para a cidade e encontraram as coisas exatamente como Jesus tinha lhes dito. Eles prepararam a refeição da Páscoa. À noite, Jesus foi para lá junto com os 12 discípulos. Enquanto eles estavam sentados, comendo, Jesus disse: eu lhes digo que isto é verdade. Um de vocês irá me trair. Alguém que está comendo comigo agora. Eles ficaram chocados e, um por um, perguntaram: não sou eu, é um dos 12, um de vocês que compartilha esta refeição comigo. Ele respondeu: o Filho do Homem morrerá, exatamente como as Sagradas Escrituras anunciaram. Mas, ai do homem que trair o Filho do Homem. Seria melhor para esse homem nunca haver nascido. Enquanto eles estavam comendo, Jesus pegou um pão. Ele o abençoou e distribuiu aos discípulos. Ele lhes disse: peguem, isto é o meu corpo. Então, ele pegou o cálice. Ele o abençoou e distribuiu aos discípulos. Todos eles beberam o vinho. Ele lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue do acordo, que está sendo derramado em favor de muitos. Eu lhes digo que isto é verdade. Eu não beberei do fruto da videira até o dia em que eu beber o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um salmo, eles foram para o Monte das Oliveiras. Jesus lhes disse: todos vocês irão me abandonar, pois, como as Sagradas Escrituras dizem, eu atacarei o pastor, e as ovelhas se espalharão completamente. Mas, depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro disse: eu não o abandonarei, mesmo se todos os outros o abandonarem. Jesus lhe respondeu: eu lhe digo que isto é verdade. Hoje, nesta mesma noite, antes do galo cantar 2 vezes, você negará 3 vezes que me conhece. Mas Pedro afirmava com insistência: mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor, eu nunca o negarei. Todos os outros discípulos disseram o mesmo. Eles chegaram a um jardim, chamado Getsêmani, onde Jesus disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Ele levou Pedro, Tiago e João com ele. Ele começou a sentir-se tomado de grande tristeza e aflição. Jesus lhes disse: meu sofrimento é tão grande que parece que vai me matar. Por favor, fiquem aqui e vigiem. Ele foi um pouco mais longe e, depois, se ajoelhou. Ele orou, pedindo para, se possível, ser poupado daquele momento de sofrimento. Ele disse: Pai, meu Pai, você pode fazer tudo. Por favor, afaste este cálice de sofrimento de mim, mas que seja feito o que o Senhor quiser, e não o que eu quero. Então, Jesus voltou e encontrou os discípulos dormindo. Ele disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não consegue ficar acordado nem por 1 hora? Vigiem e orem.
Assim vocês não cairão em tentação. Vocês podem até querer resistir à tentação. Difícil mesmo é conseguir isso. Jesus se afastou dos discípulos mais uma vez. Ele orou, dizendo as mesmas palavras. Depois ele voltou e, novamente, encontrou-os dormindo. Eles não conseguiam manter seus olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer para Jesus. Pela terceira vez, Jesus voltou e lhes perguntou: vocês ainda estão dormindo? Vocês ainda estão descansando? Já é o bastante. Chegou a hora. Vejam, o Filho do Homem está sendo entregue aos pecadores. Levantem-se, vamos, vejam, aqui está o meu traidor. Exatamente quando ele disse isso, Judas, um dos 12 discípulos, chegou com uma multidão que carregava espadas e porretes. Eles tinham sido enviados pelos chefes dos sacerdotes, líderes religiosos, e pelos anciãos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu beijar é a pessoa que procuram. Prendam-no e levem-no bem seguro. Judas se aproximou de Jesus. Ele disse: Rabi, e o beijou. Então, eles prenderam Jesus e o levaram. Mas um dos que estavam lá tirou a sua espada e atacou o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha. Jesus lhes perguntou: eu sou algum bandido, para vocês me prenderem com espadas e porretes? Todos os dias, eu estava lá com vocês, ensinando no templo. Então, por que vocês não me prenderam antes? Mas, isso está acontecendo para cumprir o que dizem as Sagradas Escrituras. Então, todos os discípulos de Jesus o abandonaram e fugiram. Um jovem, enrolado apenas num lençol, seguia Jesus. Eles tentaram prendê-lo, mas ele fugiu-no, deixando o lençol para trás. Eles levaram Jesus para a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo e os educadores religiosos. Pedro seguiu Jesus, mantendo uma certa distância, e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele se sentou perto dos guardas e se aqueceu próximo ao fogo. Dentro da casa, os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam tentando encontrar alguma evidência para condenar Jesus à morte, mas eles não conseguiam encontrar acusação alguma. Muitas pessoas testemunhavam falsamente contra ele, mas o que diziam não era coerente. Alguns deles levantavam-se para falar mentiras contra Jesus. Eles diziam: nós o ouvimos dizer: eu destruirei este templo que mãos humanas construíram, e, em 3 dias, eu construirei outros sem precisar usar mãos para isso. Mas, mesmo assim, os seus depoimentos não eram coerentes. Então, o grande sacerdote ficou em frente ao conselho e perguntou a Jesus: você não tem nada a dizer em relação a essas acusações? Mas Jesus permaneceu em silêncio e não respondeu. Então, o grande sacerdote perguntou novamente: você é o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem se sentar à direita do Deus Todo-Poderoso, e vir com as nuvens do céu. O grande sacerdote rasgou suas próprias roupas e perguntou: por que nós precisamos de qualquer outra testemunha? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual a decisão de vocês? Eles todos consideraram Jesus culpado e o condenaram à morte. Então, alguns deles começaram a cuspir nele. Eles colocaram uma venda nos olhos de Jesus, deram murros nele e disseram: profeta, por que não adivinha quem lhe bateu? Os guardas levaram Jesus com eles e também bateram nele. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo no pátio. Uma das empregadas do grande sacerdote passou por ele e, ao vê-lo se esquentando junto ao fogo, olhou bem para Pedro e disse: você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou. Pedro respondeu: eu não sei do que você está falando, ou o que quer dizer. Então, ele saiu para a varanda, e o galo cantou. Ao ver Pedro lá, a empregada repetiu novamente aos que estavam por perto: este homem é um deles. Mais uma vez, Pedro negou. Pouco tempo depois, eles viram Pedro novamente. Definitivamente, você é um deles, porque você também é um galileu. Pedro começou a se amaldiçoar e jurou: eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Imediatamente, o galo cantou pela segunda vez. Então, Pedro se lembrou do que Jesus havia dito a ele: antes do galo cantar 2 vezes, você me negará 3 vezes. Quando ele percebeu o que tinha feito, começou a chorar. Marcos capítulo 14. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando